Medeiros, novamente o Internacional chega num momento chave, numa reta final do Campeonato Brasileiro e acaba no confronto direto tendo um insucesso contra um time que disputa na parte de cima da tabela. Qual é o tamanho dessa derrota que o Inter sofre hoje aqui no estádio Beira-Rio? E é um tanto desestimulante sempre naquele momento que o Inter pode se aproximar do Cruzeiro, pode vencer o adversário direto, acabar tropeçando ainda mais em casa e com o estádio lotado? Primeiro, a torcida hoje deu uma demonstração de cumplicidade. Eu queria agradecer a postura do torcedor, que da mesma maneira que o time mostrou uma dedicação, uma cumplicidade, o time hoje não faltou luta e o torcedor foi aliado nesse momento. Óbvio que a gente sente uma derrota, em especial da forma, né? Como o Corinthians conquistou, a gente se propôs muito mais ao jogo, os números da partida, que vocês, especialistas, como comunicadores especializados no ramo, vão analisar, posse de bola, chances de gols, quem propôs mais a partida. Isso dá uma frustração, porque nós tivemos um volume com um time que tem um sistema defensivo muito forte, e tomar um gol no início do jogo daquela forma, não faltou vontade. O Campeonato Brasileiro esse ano, ele ele esteja sendo o mais competitivo dos últimos anos. A cada rodada, a cada 3 pontos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, há uma alteração importante, clubes estão chegando, outros escapando do rebaixamento. Mas, se eu não me engano, o Internacional está a 22 rodadas no G4. Tem outros times chegando aí numa pontuação preocupante. Mas, se a gente está há tanto tempo no G4, tivemos tanto tempo na vice-liderança, é porque o resultado do trabalho está mostrando por que o clube e o time está nessa colocação. E a gente tem condições de reverter isso jogando fora. Pois é, Medeiros, são 22 rodadas no G4, vocês sempre frisam, e é importante frisar que é uma bela campanha que o Inter está fazendo, mas não fica um gostinho de faltou o algo a mais, a cereja no bolo, porque teve oportunidade até de assumir a liderança e disparar, e perdeu pontos importantes jogando em casa. Hoje ficou, acho que duas vezes ao longo do campeonato, o jogo do Figueirense, aquele jogo contra o Botafogo, que a gente tinha uma vitória, um score importante na primeira etapa. Mas os outros clubes também tiveram situações como essa, né? A gente tem que entender que a gente está dentro de um contexto. Se esses percalços não tivessem ocorrido, o Internacional talvez fosse o líder do campeonato. O Cruzeiro tem um jogo agora. Em tese, a tabela do Cruzeiro é mais tênue do que a nossa. Mas também nós temos jogos importantes aí, contra o São Paulo, contra o Atlético, que são equipes que estão na busca, né, da confirmação do G4, se aproximando do líder. O campeonato, apesar de estar faltando apenas 9 rodadas, ainda tem muita coisa para acontecer. Doutor Marcelo, a propósito disso, o Inter que perdeu todos os jogos que jogou com os clubes que estão nas 5 primeiras colocações, claro, não jogou com ele, mas perdeu todos os jogos, são 6 jogos, 6 derrotas. Ainda fala no Cruzeiro, não é de certa forma botar o desejo à frente da convicção, e até não estou falando um termo que muitas vezes é usado de vender ilusões para o torcedor, não é colocar a torcida do dirigente acima da convicção? Não, acho que não. Eu acho que se tu não mirar lá em cima, tu não chega onde tu queres. O Cruzeiro, se tu pegares o desempenho do Cruzeiro na segunda etapa da competição, nos permite fazer esse tipo de projeção. Então o campeonato não terminou nem para nós nem para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma vantagem importante que foi obtida no primeiro turno do campeonato. Nós estamos mantendo uma regularidade porque, se eu não me engano, a gente é a segunda melhor equipe, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, né? Na primeira fase como na segunda.
Então é continuar trabalhando. Hoje, curiosamente, ao contrário do outro fim de semana, a gente recebeu reforços que estavam no departamento médico, servindo a seleção por questão de cartão amarelo. E hoje o Corinthians, que veio de um resultado bastante negativo, impactante, conseguiu mostrar por que é o Corinthians. Porque que também está buscando essa mesma colocação e buscar alcançar o mesmo líder que nós estamos buscando. Então, enquanto não terminar, nós vamos continuar lutando e ter disposição e trabalhar para que a gente possa reverter e buscar os pontos perdidos em casa naqueles jogos que a gente ainda tem fora do Beira-Rio. Medeiros, você falou em frustração, né, pelo resultado e até pela forma como aconteceu. O Inter teve volume de jogo, teve oportunidades e tudo mais, mas essa frustração não pode ser colocada como uma preocupação também, porque foram 2 chances no primeiro tempo claras para o Corinthians, que resultou em 2 gols. Não te assustou, de certa forma, do como aconteceu esse resultado para o Corinthians? Preocupou. O Corinthians chegou 4 vezes, fez 3 gols, um anulado e outro no poste. Um gol no início da partida, onde o jogador corintiano teve liberdade para cruzar e nós permitimos que o atacante tivesse 2 contatos com a bola e um decisivo. Um gol infantil, o treinador já colocou, mas há pouco tempo atrás, o Internacional tinha acho que era a 3ª defesa menos vazada. A gente tem que continuar trabalhando, continuar a atenção. Se a gente procurar o resultado e fortalecer o sistema defensivo, teve um momento do campeonato que a gente jogou com o Williams e o Wellington e não sofremos gols. O Wellington teve uma lesão, sofreu uma cirurgia. Por isso que a gente sempre destacou a importância do grupo. O próprio Cruzeiro perdeu jogadores importantes por questão de lesão, o São Paulo também, e isso é uma realidade para todos os clubes que estão, principalmente com essa carga de intensidade muito grande, que estão buscando a liderança, e a gente tem que ter confiança em todos aqueles que estão trabalhando e continuar com a mesma serenidade na vitória, a mesma serenidade na derrota. Doutor Marcelo, não quero ser repetitivo nesse assunto, mas é que chama bastante atenção os dados que já foram citados aqui, da questão dos confrontos contra os concorrentes diretos e as derrotas que o Inter tem tido contra esses times. Qual é a análise que o senhor faz, o departamento de futebol fazem, já que o Inter tem um técnico vitorioso, experiente, um time que é muito qualificado, foi mais qualificado ainda esse ano com as contratações que foram feitas, o porquê que esse time qualificado, desse bom técnico de futebol não consegue vencer as equipes de grande nível do futebol brasileiro, os concorrentes diretos à vaga pelo G4? Tem outros grandes clubes que nós conseguimos vencer. Não é porque os 4 principais times são melhores que os outros. Eles estão tendo, no momento, um desempenho melhor. Ainda falta o confronto com o Atlético Mineiro em Porto Alegre, São Paulo em São Paulo, mas a mesma equipe que perdeu para o Cruzeiro 2 vezes é a que estava na vice-liderança, o mesmo clube que perdeu para o Corinthians é a equipe que está em 3º lugar. Então, a gente tem que ter frieza, tem que ter convicção no trabalho e, a partir de amanhã, quando o grupo voltar a trabalhar, mobilizar para o jogo contra o Flamengo. Medeiros, uma partida entre Inter e Corinthians, enfim, um clássico do futebol brasileiro, não pedia um árbitro FIFA? Qual foi a tua avaliação do desempenho, enfim, do árbitro Delson Freitas? Eu não sou de atacar a arbitragem. Torcedor que me vê há 2 anos à frente do futebol do Inter, nunca me viu atacar a arbitragem. Os árbitros hoje sofrem uma questão da tecnologia, né, que os expõe de uma maneira muito grande. Fica fácil criticar a arbitragem usando do recurso tecnológico. A questão da arbitragem ela tem que ser tratada com mais profundidade, porque eles não são profissionais da arbitragem, eles têm atividades profissionais para poder
ter sustento nas suas atividades, nas suas necessidades. E, enquanto o futebol, que tem a imprensa profissionalizada, a comissão técnica profissionalizada, jogadores de alto rendimento, ainda tem essa questão da arbitragem que deveria ser tratada com um pouco mais de profundidade. Hoje, a única coisa que eu saliento é que o Corinthians teve uma conduta de praticar o antijogo com excesso de catimba, de cera. O goleiro do Corinthians protagonizou inúmeros momentos para parar o jogo, e esse negócio de dar cartão amarelo aos 44 do segundo tempo é jogar para a torcida, né? Tem que coibir no início do jogo, quando o time não está se propondo a partida, mas a derrota não passou pelo árbitro. Obrigado, Marcelo. Representação amanhã às 16 horas.